Olá, boa noite. Mais um sábado, estamos aqui nessa parada da semana para o nosso autocultivo, para o nosso autoconhecimento. Hoje o nosso tema é controles e descontroles. Controles do que, descontroles do que? E esses controles, entre aspas, é uma coisa boa controles, é uma coisa boa descontroles, não é? Quando que é bom ter controle, quando que é bom não ter controle, quando que é bom ser descontrolado, quando não é bom ser descontrolado. Vamos conversar sobre esse tema que é impactante. Olha ali, gratidão, Mari, gratidão, Rose, amadas maravilhosas. Consegui chegar, Mari, olha ali, ó. Acabei de chegar, desculpe o atraso, mas o sistema não queria abrir. O celular não queria abrir, o note não queria abrir, tava todo mundo dormindo já. Mas cheguei, tô aqui com você. Hoje nós fizemos umas doideiras assim gostosas. Eu e meu esposo fizemos mais de 700 quilômetros por conta de um sonho nosso. Chegamos há pouco, meu esposo está dando banho na Raquel. Enfim, tudo certo. Um descontrole gostoso e necessário da vida. Vocês vão entender o que é esse descontrole depois. Vão entrando, vão se posicionando, vão pensando sobre o tema. Boa noite, Sônia, gratidão, Isabel, Nini, gratidão por estar... Gratidão por estar aqui nessa noite de sábado, dia 4 de dezembro, um clima já bem natalino por tudo, né? Meio que já uma sensação de conclusão de ano, datas se afunilando, de formaturas, de conclusões de aulas, de trabalhos, férias em vista, bom, uma série de coisas acontecendo, né? Dezembro tem um pouco esse clima, né? Esse ar gostoso de férias de Natal, né? De qualquer forma, o ano nos ajuda, mas, queridas, nos carregamos, né? Do jeito que nós somos, nos carregamos com nossas dores, nos carregamos com nossos pensamentos e sentimentos. Se estamos fazendo algo para isso, provavelmente nos carregamos melhores, mais leves. Se não estamos fazendo nada para isso, nos carregamos iguaizinhas do ano passado. E aí vamos terminar o ano com a sensação de que mais um ano fiz uma listinha lá em janeiro e não consegui cumprir nada. Por quê? Vamos descobrir hoje por quê. Tcharam, tcharam! Nós já sabemos, na verdade, mas só precisamos estar levantando algumas suspeitas, tá mexendo um pouquinho com essa água, né? Para que a gente assuma algumas metas a partir de agora, nesse exato momento. Ainda dá tempo para muita coisa nesse ano de 2021, porque se eu começo agora, amanhã eu já estou melhor. Se eu deixo para começar sempre na segunda-feira, como as dietas, né? A gente nunca começa, e aí mais um ano concluindo, e a gente não conseguiu nada, e a gente termina o ano frustrada. Então, no caminho do autoconhecimento, o momento de começar é agora, nesse exato momento. E se você está aqui comigo nesse momento, Marta, gratidão por estar conosco. Se você está aqui nesse momento, seja ao vivo, seja na replay, é porque você vem buscando autoconhecimento e você vem fazendo alguma coisa para você amanhã ser infinitamente melhor, para você terminar o seu ano especial, diferente, como nunca foi, independente do governo, independente da política, independente da pandemia, independente das dores emocionais, independente dos fracassos que você teve esse ano, independente de tudo que acontece externamente, né, na sua vida, mas que você consegue olhar para dentro e dizer, não, independente desses percalços, eu estou melhor, porque eu dei passos de libertação, eu comigo, eu com o mundo. Nós vamos estar conversando sobre isso essa noite. Tá bom, minhas queridas? Envie essa live. Se você conhece alguém que é controlador, que tudo tem que estar na agenda, que tudo tem que estar no sistema, que tudo tem que estar no esquema, porque se não está no esquema não tem como fazer, porque não foi conversado, não está no esquema, não está no papel, né? Não está no protocolo, tem que estar tudo escrito, senão Deus o livre, a gente pira, né? Aquelas pessoas que tudo tem que estar dentro do esquema, tudo tem que estar certinho, do jeito que foi conversado, nada pode estar fora do lugar.
vamos entender o que significa isso nas nossas vidas e os estragos que isso causa, que essa postura causa nas nossas vidas, tá bom? Vai chegando, vamos, né, se posicionando, se integrando, ouvindo essa música gostosa, tá bom? E eu vou começar essa noite contando uma história que eu vi essa semana de um autor chamado Stephen Covey. Não é meu conhecido, simplesmente é o autor da história. Presta atenção nessa história para você ver como faz sentido em relação ao controle ou os descontroles. Olha, olá, voltando, o vídeo estava pausado. É isso aí, Mari, tudo certo agora? Voltamos? Tudo certo? Me dá um ok se está tudo bem. Ainda para piorar, o meu celular está carregando, né? Porque a gente saiu às 5 da manhã e eu voltei agora, então eu estava sem bateria. Então é difícil também fazer a live com o celular carregando, mas tudo vai dar certo. Mari, voltamos? Sim? Me dá um ok se o som tá bom, se o som tá bom, se já voltou. Imagem trêmula? Eita, nós! Bora lá, pode ser a internet também. Tudo bem se não der certo, tá bom, gente? Tudo bem. Tem coisas que fogem do nosso controle e não adianta a gente brigar por algum motivo, assim né? Então vamos tentar. Se não der certo, não tem problema. A gente faz em outro momento, sábado que vem tem mais e tá tudo bem. Porque tem coisas que fogem do nosso controle, né? Olha o assunto de hoje, bacana, tá? Então, de acordo com Stephen Covey, 10% dos eventos, dos fatos da nossa vida estão relacionados com o que se passa conosco e não temos controle sobre eles. 10%. Já 90% dos eventos, daquilo que acontece conosco, estão relacionados com a forma como reagimos aos fatos que vão determinar as suas conclusões. Vai ficar mais claro depois no decorrer da história, presta atenção. Voltamos? Voltamos. Não tá fácil hoje, né, gente? Vamos tentar de novo. Se não der, tudo certo, tá bom? Então, como eu estava dizendo, voltaram? Estão aqui? Tudo certo? Me dá um ok. Isa, boa noite. Gratidão por estar. Isanete, querida, um beijo no teu coração. Que bom. Voltamos, então? Não tá fácil hoje a internet. Então, voltando com a nossa historinha, tá? É uma historinha. Conforme o olhar desse escritor, ele diz que 10% dos eventos que acontecem na nossa vida estão fora do nosso controle, estão longe do nosso alcance. Mas 90%, segundo ele, são determinantes as suas conclusões conforme as nossas atitudes. Ou seja, os eventos, eles terminam conforme as nossas atitudes. Eles podem ter um final assim ou diferente conforme as nossas atitudes, conforme as nossas reações, conforme nós reagimos. Exemplo, ele dá uns exemplos. Por exemplo, assim, não podemos evitar que o carro enguice, que um avião se atrase, que um semáforo fique vermelho. Isso representa os 10% que estão longe do nosso controle, tá bom? Agora, os 90% que estão dentro das nossas possibilidades são determinantes conforme as nossas reações. Por exemplo, presta atenção nessa historinha. Você está tomando um café da manhã com a sua família e, de repente, a sua filha, ao pegar na xícara, deixa cair o café na sua camisa branca de trabalho que você já estava pronto para ir para o trabalho. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre a queda da xícara. Mas você se irrita, repreende severamente a sua filha e ela começa a chorar. Presta atenção. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa. Daí tem o prosseguimento de uma batalha verbal com a esposa. Contrariado e resmungando, você vai trocar a camisa e, voltando, encontra-se com a filha chorando mais e mais
e ela acaba perdendo o ônibus da escola. Sua esposa vai para o trabalho chateada, também descontrolada, e você tem que levar sua filha de carro para a escola porque ela perdeu o ônibus. Como está atrasado, dirige em alta velocidade e é barrado por um guarda de trânsito que o multa depois de 15 minutos de discussão e tentando justificar os fatos. Deixa sua filha na escola, que nem sequer te dá tchau porque está chateada com você, e você vai para o escritório. Quando chega no escritório, percebe que esqueceu em casa sua maleta. Seu dia começou muito mal e, ansioso para terminar o dia, que você chega em casa e recebe friamente um silêncio da sua esposa e da sua filha. Por que o seu dia deu errado? Por que foi tudo ruim? Pensa comigo. Número 1, por causa do café que foi derramado, então a responsabilidade foi do café? Número 2, por causa da sua filha que derramou o café? Número 3, por causa da sua esposa que deixou a xícara muito na beirada e depois discutiu com você? Número 4, por causa da multa de trânsito do guarda que te multou, do carro que correu demais? Número 5, por sua causa. Qual a resposta você daria de quem é ou de que fatos é a responsabilidade do teu dia ter sido ruim? Eu espero e faço votos que você responda que a responsabilidade é sua. Pois é, o fator determinante foi a ausência de controle sobre um fato que é inevitável, que pode acontecer. A queda do café na sua camisa. Olha só, presta atenção. De outra forma, vamos olhar de outro ângulo essa história. Como é que poderia ter sido o final se você tivesse tido um começo diferente? O café cai na sua camisa, isso é inevitável. Sua filha chora, chateada, e você diz gentilmente a ela: tá tudo bem, minha pequena, isso faz parte, está tudo bem, só precisa cuidar mais da próxima vez. Depois pega outra camisa e se veste, pega a pasta executiva porque você está tranquilo e você não vai esquecer, volta-se para sua filha e vê ela pegando o ônibus e te dando tchau, dá tchau para sua esposa e vai para o trabalho. Vai tranquilo para o trabalho, não vai ter a multa, não vai correr. Vai agradecendo, talvez se conectando com o trabalho que tem, com a filha linda que deixou ir para a escola, com a esposa também que foi para a escola, talvez com a camisa bonita que está vestindo, talvez com o carro que está te levando para o trabalho, talvez com o dia bonito, com o café da manhã. Aquele café derramou, mas você tem o café da manhã. Você se conecta de forma diferente com a vida. E ali no final de tudo, todos os eventos que foram desencadeados por causa daquele seu controle no início da manhã, ali no final de tudo, você pode ter transformado a maioria desses eventos por conta do seu controle emocional. Essa é a diferença. Consegue notar essa diferença? São duas situações que você pode ter por causa do mesmo evento. Agora vamos adentrar nesse evento, nesse episódio. Eu tenho certeza que passou pela cabeça de vocês vários eventos muito semelhantes a esse. Talvez você enquanto mulher, talvez se descontrolando com os filhos, se descontrolando com o marido, porque tinha que fazer mercado, porque ele não fez, porque ele esqueceu de pagar uma conta, porque o filho esqueceu de dar prova para assinar, porque veio uma assinatura na agenda, porque várias coisas negativas que de repente acontecem com você, e você, por conta desse processo automático cerebral, desse processo repetitivo no seu cérebro, dessa falta de consciência, e você está num processo automático, você se descontrola e tenta encontrar algum culpado. Vamos olhar para tudo isso. Vamos olhar para o controle.
O que é esse controle? Tudo passa pelas minhas mãos. Tudo eu tenho condições de discernir. Tudo está no meu acesso, no meu discernimento, sob o meu comando. Isso é controle, ok? Qual que é o lado ruim do controle? O lado ruim do controle é que aquilo que está fora de mim, eu não tenho como controlar. A Mari compartilhando com a gente, né, Rose, isso aí, você entendeu, né? Então é por minha causa, por causa dessa minha atitude inicial, é que decorreram-se vários outros eventos que poderiam ter um final muito diferente, muito mais feliz, mesmo ter começado o dia com algum impacto, com a minha atitude, com o meu discernimento, saindo do piloto automático e tendo essa expansão de consciência, eu poderia ter transformado sucessivos fatos negativos em fatos brilhantes e abençoados. A Mari também comentando, porque o pai esquece de pegar o filho. Talvez porque ele também está no piloto automático, né, Mari? Ele está no piloto automático, mas está tudo bem a gente esquecer alguma coisa. De novo, eu vou trazer então esse elemento do lado ruim do controle. Por que é ruim o controle? Porque tudo está sob o meu comando, tudo está sob as condições do meu olhar, tudo está sob o meu discernimento e pior, o controle é pior por causa disso, tudo tem que sair do meu jeito, porque se não sair do meu jeito, vem o julgamento e vem o auto-julgamento. Esse é o lado ruim do controle. Por quê? Porque eu adoeço e adoeço quem está ao meu entorno. Eu não tenho como controlar. Eu tenho como controlar algumas coisas. Percebem nesse fato do café, do pai, da mãe, da família? Se coloca no lugar do pai. Desses fatos sucessivos, o que eu poderia ter controlado? A minha raiva, a minha decepção, o meu julgamento em relação à queda do café. É a única coisa que eu poderia controlar. Eu não poderia ter controlado a queda do café. Eu não poderia ter controlado o choro da minha filha. Eu não poderia ter controlado, se eu tivesse tido uma atitude diferente, eu poderia ter controlado a tristeza da minha esposa, o bate-boca da minha esposa. Se eu tivesse tido uma atitude diferente que envolvi, que somente eu era responsável, que é o meu controle emocional, eu poderia ter evitado a multa porque eu estava nervoso, né? Para chegar no trabalho porque eu já estava atrasado. Se eu tivesse tido o mínimo de controle emocional e o mínimo de resiliência, aceitação daquilo que eu não posso mudar, eu não teria deixado a minha filha chateada, que nem se despediu, eu não teria deixado a minha esposa chateada, que nem se despediu, e aí lá no final do dia eu fui acolhido com um baita silêncio e uma baita aspereza, porque eu também fui áspero e fui julgador, como se a minha filha tivesse feito de propósito jogar o café e derrubado o café. Ela é só uma criança e ela tem o direito de ser criança. Eu, por minha natureza, também tenho o direito de esquecer a pasta, de esquecer a agenda, de esquecer alguma coisa. E Mari, aqui eu respondo a tua pergunta. Eu tenho o direito de esquecer. Eu tenho o direito de esquecer meu filho. Eu tenho o direito de esquecer de passar no mercado. Quando a gente sai da rotina, sobretudo, e eu imagino, né, o contexto do pai que esquece o filho, talvez não é ele que pega todos os dias. Aqui na nossa região, na Grande Porto Alegre, aconteceu um fato esses tempos de que o filho esqueceu o bebê dentro do carro. Gente, o pai esqueceu o seu filho, o pai esqueceu um bebê dentro do carro. E ele foi trabalhar e o carro ficou na rua, num dia de verão na Grande Porto Alegre, 40 graus. Quando voltaram, o bebê estava morto. Vocês acham que esse pai se recuperou até hoje? Eu não sei mais da história, foi uma história que eu fiquei sabendo nos jornais, na mídia, e isso me fez pensar muito. Qual é o pai em sã consciência que vai esquecer o seu filho? Nenhum.
porque esse pai eu tenho certeza que acabou a vida dele. Provavelmente não era esse roteiro na rotina do pai. Saiu da rotina. Eu tenho o direito de esquecer, eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de sair da casinha. Eu tenho o direito de fazer uma loucura, de fazer 700 quilômetros num dia, por quase nada, talvez ao julgamento da minha mãe. Por quase nada. Que resultado teve? Só para gastar gasolina. Eu tenho o direito de sair da casinha, porque eu não controlo quase nada. Aí vem o lado bom do controle. A única coisa que eu controlo é o que pode entrar e sair de mim. Então eu posso controlar minha raiva, eu posso controlar o meu desânimo, eu posso controlar os meus pensamentos. A Mari tá comentando, acontece comigo. Isso aí, isso aí. Ah, aconteceu contigo, Mari. Eu também já esqueci a minha pequena. Eu troquei de rotina naquele momento e eu esqueci. Eu me dei conta quando eu estava chegando em casa que eu esqueci de pegar ela. Volto a pegar. Eu já esqueci a mochila dela uma vez só, né? Nós, mulheres, a gente esquece um pouco menos. Sobretudo porque está na nossa rotina e sobretudo porque a gente faz, é a nossa natureza conseguir fazer várias coisas juntas relacionadas à casa, tá? Então, assim, é claro que se eu disser para o meu esposo fazer 2, 3 coisas dentro de casa e 2, 3 coisas fora de casa, ele não vai lembrar da metade, ao menos que eu faça a listinha. Por quê? Porque não é o hábito dele. Não está dentro da rotina dele. Agora, se ele vai na mecânica, eu, quando vou na mecânica, ele me dá a listinha, o que o mecânico tem que olhar, porque eu não vou saber dizer. Já aconteceu isso. Ele me dá a listinha e eu levo a listinha e vou lendo isso para ele, porque eu não vou saber dizer. Agora, quando ele vai para a mecânica, ele não faz a listinha. Percebem? São habilidades diferentes. E tá tudo bem sermos diferentes, até porque se fôssemos iguais, eu garanto que nós não nos aguentaríamos o tempo que a gente se aguenta. Porque os iguais só se bicam, os iguais só se picam, os iguais só brigam. Porque os espinhos também cutucam. Os iguais, eles têm espinhos iguais, eles têm defeitos iguais, eles têm genialidade parecida. E isso pica, isso não complementa. Então, geralmente, a própria energia masculina e feminina, elas são totalmente diferentes, porque elas não são de se picar, elas são de se completar. Filhos, a mesma coisa. Mamães queridas, olhem para os filhos. Ou a Mari compartilhando, Isa, não podemos condenar. Exatamente, nem nos condenar, Mari, nem condenar os outros. O maior problema do controle justamente é esse. E assim, o que eu venho observando das minhas clientes, 99% da dor maior tem atrelamento com esse controle. Por quê? Ou eu tenho uma expectativa em relação ao outro, e aí eu tô o tempo todo xingando, frustrada, porque meu marido, mas que saco que ele não me ajuda, ele é áspero, eu falo 50 coisas, ele só dá ok, isso me irrita, meu Deus do céu, mas me fala alguma coisa, eu tô esperando há 2 horas um retorno, ele não me fala, blá, 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 blá. A gente enche de coisas porque o marido não é do jeito que eu gostaria, porque o filho, meu Deus, meu filho, meu adolescente, eu não acredito que ele tá fazendo isso, que desalmado, que desequilibrado, que desonroso, que ingrato, eu faço tudo por ele e ele tá fazendo isso, blá, blá, blá. E lá vai a listinha, por quê? Porque é uma expectativa que eu tenho em relação ao outro. De novo, controle. Na minha cabeça, o outro precisa ser grato, o outro tem que me justificar, meu marido tem que ser assim, meu marido teria que me responder assim, meu marido teria que ser delicado desse jeito, meu marido deveria me dar carinho desse jeito, ele devia adivinhar quando eu quero transar, ele deveria adivinhar quando eu tô muito cansada, que eu viro a bunda que eu não quero saber, ele deveria me trazer uma água quando eu tô cansada, ele deveria me ajudar a fazer a faxina, por que ele não me ajuda a fazer a janta, por que ele não me ajuda a fazer mercado, porque... Para tudo, ele é ele, você é você. Eu tenho certeza que ele não aguentaria 1 hora dentro da sua cabeça, assim como provavelmente você não aguentaria 1 hora na cabeça dele. O lindo da vida é que você é você e ele é ele.
O lindo da vida é que você e seu filho é seu filho. O seu filho tem um pouquinho de você, um pouquinho do pai, um pouquinho dos avós, um pouquinho da sociedade, mas ele tem muito dele. Ele é ele. E eu te digo mais uma coisa que vai doer, mas é bem importante, presta atenção. Ninguém tem o dever de ser o que você quer que ele seja. Ninguém tem esse dever. Pensa comigo. Eu digo pro meu filho, filho, você tem que ser assim, tem que ser assado. Por que ele tem que me obedecer? Porque eu sou a mãe dele? Não, eu sou a mãe dele, eu não sou a dona dele. Se eu tenho livre-arbítrio, ele também tem. Eu tenho uma certa responsabilidade por ele ser de menor. Então é claro que eu preciso ter um jeito para conversar, eu preciso ter um jeito para orientar, mas não é mandar, não é ele ser o que eu quero que ele seja, porque daí eu vou estar destruindo, eu vou estar controlando ele. E o que acontece mediante o controle? Cedo ou tarde vai estourar, cedo ou tarde vai explodir, cedo ou tarde ele vai chegar e vai dizer, tó mãe, era tudo o que tu queria, tó, tá contente agora? Agora eu vou seguir a minha vida. Agora eu vou fazer as minhas escolhas. Agora eu vou ser eu. O segredo da felicidade, da paz interior, escuta bem isso, o segredo, o maior segredo da felicidade, da paz interior, da gente ter prosperidade, da gente estar feliz, da gente estar bem no mundo, da gente estar bem na nossa casa, da gente estar bem com a nossa família, é eu me aceitar como eu sou. É eu me amar do jeito que eu sou, e aí eu aceitar o outro do jeito que ele é eu amar o outro do jeito que ele é. As maiores dores emocionais que as minhas clientes me trazem aqui no consultório é porque eu fui rejeitada, ou porque meu filho e meu marido não fazem o que eu quero. Onde é que está o ponto? Controle ou não controle. Ou seja, se meu marido e meu filho não são do jeito que eu quero, se meu chefe não é do jeito que eu quero, se meu trabalho não é do jeito que eu quero, controle do outro, que é impossível, porque o outro tem o dever e o direito de ser o que ele veio para ser. E ele não veio para ser o que você quer que ele seja. Teu filho não veio para ser o que você quer que ele seja. O problema é teu se tu tem uma expectativa em relação ao teu filho. O problema é teu se o teu filho frustra a tua expectativa. Ele não veio para ser o que tu imagina que ele seja. É claro que tu coloca nele, tu semeia nele certos valores que são importantes para ti. Só que isso não é controle. Isso é leveza, isso é alicerce. Os valores são alicerce. O controle, ele tem que ser assim, ele tem que ser desse jeito, ele tem que sentar aqui, ele tem que gostar disso, ele tem que fazer essa escolha de profissão, ele tem que casar com essa pessoa. Eu odeio essa namorada dele, mas não é tu que vai casar com ela. Por que que a sogra e a nora se odeiam tanto? Porque a sogra quer escolher a namorada pro filho, porque a mãe tem certeza que sabe o que é bom pro filho. Mentira! Mentira! Se eu nem sei o que é bom para mim. Pergunte para você mesma, quantas vezes você fez escolhas equivocadas? Quantas vezes você errou nas suas escolhas? E daí sente aquele sentimento de culpa terrível? Pois é. Então, se eu erro nas minhas escolhas, o que significa isso? É que eu também não tenho clareza do que é importante para mim. Eu vou construindo na vida, nesse processo de caminhada dos trilhos de trem, eu vou construindo na minha vida o que é importante para mim. Dia a dia, passo a passo, por tentativa e erro, por tentativa e erro. Eu tento, acerto ou erro. Tento, acerto ou erro. A vida minha, a vida tua, a vida de todo mundo é assim. Ok, então se você já entendeu que o seu processo é assim, se eu entendi que eu nas minhas escolhas às vezes acerto, às vezes eu erro. Bom, então de duas, uma. Primeiro, eu não tenho clareza do que é importante para mim.
Se eu não tenho clareza do que é importante para mim, como é que eu vou ter clareza do que é importante para o outro, que eu não tô dentro das calças do outro? Não, mas nós mães temos uma neurose doida de que a gente sabe o que é importante para os nossos filhos. Essa frase está tão impregnada em nós pelos nossos pais, porque os nossos pais diziam muito isso. Porque eu sei o que é importante para ti. Mentira! Tu não sabe o que é importante para ti. Como é que tu vai saber o que é importante para o teu filho? Como é que tu vai saber o que é importante para o teu marido? Claro que dentro dessa relação mãe e filho, de novo, existe uma necessidade, enquanto ele é de menor, desde criança, existe uma necessidade de semear certos valores. Agora, pega essa imagem do semear. O que é o semear? O controle? Não! Tu vai e semeia. Depois, se a semente nasce, vai depender dela, vai depender da terra, vai depender da água, vai depender das condições externas. Você não vai lá puxar a planta para cima para ela crescer. Só que com o ser humano a gente faz assim. Faz ou não faz? Meu filho tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Por que tu tá fazendo assim? Por que tu tá agindo assim com a tua mãe? Que ingrato que tu é. Eu fiz tudo por ti. Só falta ele te dizer, eu não te perguntei, eu não te pedi para tu fazer tudo. Me deixa um pouco, mãe, me deixa eu respirar. Me deixa eu fazer minhas escolhas. Me deixa eu errar do jeito que você errou. É assim que eu vou aprender. Maria, Zilmar, gratidão por estarem aqui conosco. Sônia, querida, um beijo no teu coração. A Sônia participando, mas isso era antigamente, hoje é diferente. Exatamente. Algumas pessoas se deram conta que é diferente, só que outras não, querida Sônia. Outras não. Hoje é diferente, só que muitos de nós. Que acontece, gente, na psicologia? Se a gente não sai do piloto automático e se a gente não trilha um caminho de autoconhecimento, a gente simplesmente reproduz aquilo que os nossos pais fizeram conosco. Podem olhar, aquilo que a gente mais odeia do nosso passado, que os pais fizeram conosco, se a gente não entra num processo de expansão de consciência e de autoconhecimento de trabalho pessoal, a gente faz exatamente a mesma coisa. Dá uma olhada se não é assim. O cara que o pai era cachaceiro e batia na mãe, a probabilidade dele ser cachaceiro e beber também é muito grande. Ele odiava isso do pai dele, mas lá na adolescência, na vida adulta, ele vai beber. Se ele não faz um trabalho de autoconhecimento. Eu odiava que meu pai bebesse e batia na minha mãe. E por que eu casei com um cachaceiro? Percebem como é que é? Há uma semelhança muito grande nos valores que nos foram semeados e nos valores que a gente vai reproduzindo no decorrer da vida. Se a gente não tem um caminho de autoconhecimento, a gente simplesmente reproduz o que fizeram conosco. Tem um desenhinho bacana que diz assim que é fantástico, que não é muito bacana, né? Que dói, que impacta quando a gente vê, mas que reproduz bem esse processo. O menininho é pequeno e o pai tá sobre ele batendo nele. Ele fica adolescente, ele já tá com cara fechada. Ele fica adulto, ele tá bebendo. Um pouquinho mais adulto, ele tá batendo no filho. É incrível isso. Querida Mari, estamos no caminho, minha querida, estamos no caminho. Tu já estás no caminho de autoconhecimento. Eu tenho certeza que tu já mudou muito. Vamos devagar. Pensa assim, ó. Eu tenho 40 anos. Bom, foram 40 anos. Eu não tenho 40, tá, gente? Só tô brincando, tá bom? Tenho 40 em cada perna e um pouquinho mais, né? Mas eu tenho 40 anos, tá? Então, assim, foram 40 anos agindo dessa forma. Agora não vai ser um ano, não vão ser 5 ou 6 sessões de terapia, não vai ser só um desafio 21 dias libertando-se que eu vou conseguir me modificar 100%. Só que olha só, se eu não fizer nada, eu vou viver mais 40 anos assim. Agora, se eu começar hoje assistindo a live da Isa, fazendo uma rodada de EFT, vindo na meditação segunda-feira da catapulta emocional, de repente eu escolho fazer um caminho, um percurso de autoconhecimento e aí eu me inscrevo no curso Desafio 21 Dias Libertando-se, o link está na minha bio.
São 21 sessões de libertação emocional pelo preço de 2. Está ainda pelo valor da Black Friday. Eu acho que eu vou deixar lá para que mais pessoas possam usufruir desse desafio. E mais ainda, se eu puder fazer algumas sessões de terapia com a Isa, com outro terapeuta holístico, se eu fizer alguma coisinha para o meu autoconhecimento, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, quando eu estiver terminando 2022, eu vou estar extremamente renovada, eu vou estar extremamente melhorada, eu vou estar infinitamente melhorada. Porque a expansão de consciência é assim, não é um cursinho que a gente faz ou uma live que a gente assiste e pronto. Depois a gente esquece, cai no esquecimento. E a gente volta para aqueles processos emocionais que nós repetimos há 40 anos já, que está lá no nosso inconsciente. É o nosso inconsciente que nos molda e que nos conduz muito, 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 muito. 95% de nós, do que nós somos, é o nosso inconsciente que nos conduz. Então, qual é o segredo? O segredo é mexer com o nosso inconsciente. Como é que eu mexo com o meu inconsciente? Processos de repetição e de reprogramação neural. Como é que eu faço isso? Ouvindo as lives da Isa, fazendo o Ho'oponopono, aprendendo o EFT e fazer umas rodadas durante o dia quando tem alguma coisa que eu não estou me sentindo bem, fazendo umas sessões de terapia com a Isa, fazendo o desafio 21 dias libertando-se. O desafio 21 dias libertando-se, ele é criado em cima da neurociência. 21 dias de repetição cria hábito. A neurociência traz isso. 21 dias a criança escovando o dente, no 22º ela vai querer escovar de novo. 21 dias você fazendo exercícios na academia, do 22º você vai querer fazer de novo, você criou o hábito. 21 dias correndo, fazendo exercício físico, no 22º você vai ter desejo de fazer. 21 dias lendo, se você não tem o hábito de ler. 21 dias lendo, no 22º, se você não lê, você vai sentir a falta. 21 dias recitando o Ho'oponopono, no 22º você vai sentir falta se você não fizer. 21 dias fazendo uma rodada de EFT todos os dias, limpando alguma coisa no seu emocional que está negativo. No 22º, se você não fizer, você vai sentir falta. Isso é a neurociência que nos comprova, que nos diz. 21 dias é o mínimo do tempo necessário para criar um hábito. 21 dias de um caminho, de uma tarefa, de uma atitude de autoconhecimento. Depois de 21 dias, você nunca mais vai deixar. E aí você vai ter uma ferramenta leve, todos os dias em algum momento, reprogramando a sua conexão neural. Pensa depois de 2 meses, 5 meses, 8 meses, o quanto melhorada você vai estar. Nós estamos em 4 de dezembro, ainda dá tempo. 21 dias, se você começa amanhã o seu programa 21 dias, vai lá, clica no link da bio, você começa amanhã o programa 21 dias, assim que você se cadastra, você já recebe o cadastro no seu e-mail, você já vai poder acessar e já vai começar a fazer o primeiro dia. Todos os dias tem uma tarefa, uma meditação, tudo para reprogramação neural, uma rodada de EFT com um tema específico, uma terapia, uma sessão de terapia com a ferramenta principal de EFT e um mantra para você repetir. A cada dia são 21 sessões e você vai estar se reconectando com toda esse seu descontrole ou esse seu controle excessivo, tá bom? Vamos olhar de novo para esse controle. Quando é bom esse controle? Depois que você fez essa caminhada, depois que a Isabel fez ou está fazendo essa caminhada de autoconhecimento, de expansão de consciência, o que vai acontecer com a Isabel? O que vai acontecer com a Mari? O que vai acontecer com a Maria? O que vai acontecer com a Rose? Ela vai começar a perceber que ela consegue ter mais controle emocional sobre as coisas externas que chegam até ela, sobre as coisas externas que acontecem com ela. E aí o que vai acontecer? Se a Rose, por exemplo, tem mais controle emocional sobre os eventos externos, sobre a atitude do marido, sobre a atitude do filho, sobre a atitude do guarda de trânsito, sobre a atitude do seu chefe, do seu cliente que ficou chateado e esbravejou.
Se a Rose consegue ter mais controle emocional, ela consegue ter expansão de consciência e ter um olhar diferenciado, olhar para ele e dizer, acho que ele não estava legal, acho que alguma coisa está incomodando, o problema não é comigo, eu não preciso me alterar e me exaltar, porque o problema não é comigo, deixa eu tentar entender por que ele teve essa atitude, deixa eu tentar entender por que aconteceu isso. Eu consigo criar empatia, criar resiliência, eu consigo me colocar no lugar do outro. O que vai acontecer? Mesmo que me aconteça um fato negativo, que eu teria tudo para começar a bestemar, para começar a xingar Deus, né? Os gringos aqui dizem bestemar, tá, gente? É blasfemar, né? E falar nomes contra Deus como se ele fosse, como se nós fôssemos uma marionete e ele fosse o responsável até pelo cabelo que cai da minha cabeça, né? Nós temos livre-arbítrio, lembram disso? Existe a centelha divina que habita em mim, existe um Deus, uma fonte criadora, sim, só que não é aquele Deus julgador que faz da gente uma marionete. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se uma coisa negativa me acontece, que eu começo a esbravejar, que eu começo a blasfemar, xingar Deus e todo mundo, culpar todo mundo, além de eu me enfrentar, de eu criar enfrentamento com quem está ao meu redor, isso gera uma série de transtornos, inclusive de eu criar uma antipatia, inclusive de eu cortar uma relação afetiva com alguém. Além de todo esse fato social, que já por natureza ele é maléfico, eu vou estar emanando para o universo pensamentos, sentimentos e uma vibração extremamente negativa. Imagina que no universo, no cosmos, existe uma teia. E nessa teia se impregnam as coisas boas e as coisas ruins. É aquilo que a gente diz popularmente, cada um colhe o que semeia. O que significa isso? Tudo que eu faço emana de mim uma vibração. Tudo que eu faço emana de mim uma vibração. Essa vibração pode ser boa, criando uma realidade boa, e eu vou estar lançando para o universo e vou estar recebendo, vou estar colhendo depois, fruto dessa semeadura, coisas boas. Ou então eu vou estar lançando para o universo uma vibração negativa, que se junta com esse emaranhado quântico, se chama, tá? Que é uma espécie de teia do universo. Esse emaranhado quântico se junta por quê? Por atração. Então, se a minha semeadura, se meus pensamentos, meus sentimentos, minha vibração, minhas atitudes são mais positivas, eu consigo lançar para o universo isso, esse emaranhado quântico nesse processo de semeadura, de dar e de receber. Eu dou essa dimensão, essa vibração, e eu vou estar recebendo desse emaranhado quântico mesmos eventos, atitudes, circunstâncias diferentes, mas com o mesmo teor, com essa mesma veia, com essa mesma vibração desse mesmo emaranhado quântico. Do contrário, se eu lanço para o universo raiva, rancor, tristeza, blasfêmia contra Deus, tudo tá errado, ninguém sabe nada, que gente mais burra, só eu que sei fazer, ou então culpabilidade, né, autorresponsabilidade, autojulgamento, que burra que eu sou, nada acontece de bom comigo, que droga, eu sou uma incompetente, olha a vida imbecil que eu tenho, fiz escolhas erradas o tempo todo, que merda, papapá. Não importa se é contra o outro, se é contra mim, mas são pensamentos, sentimentos e vibrações negativos semeados, emanados por você para esse emaranhado quântico. É dessa vibração, é desse processo de semeadura que eu vou estar colhendo na minha vida e eu vou estar recebendo. Dessa colheita vem a cocriação da minha realidade. Então eu crio a minha realidade partindo daquilo que eu semeio. Quanto mais no negativo eu estou, quanto mais no auto-julgamento eu estou, quanto mais no julgamento do outro eu estou, quanto mais numa expectativa de controle, porque se não acontece aquilo que eu pensei é errado, não tá certo, que vida de bosta, as coisas têm que acontecer do meu jeito, senão é um inferno e blá. Quanto mais o controle de tudo isso, daquilo que está fora de mim e que eu não tenho controle,
mais uma cocriação negativa, pesada, doentia, seja emocional, seja física, eu vou estar cocriando. Agora você entende por que tem pessoas que vivem doentes, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Por quê? Porque acha que tudo depende dos outros, que ela é o centro do universo, todo mundo conspira contra ela, porque ninguém faz nada a favor dela, ninguém faz nada do jeito certo. Qual é o jeito certo? Existe um jeito certo? Existe um jeito errado? Melhor dizendo, existe um jeito errado? Gente, olha só. Aqui está a chave do processo terapêutico da felicidade, do aceitar o outro e do me aceitar. Gente, cada um tem a sua verdade. Eu ajo e faço as minhas escolhas e falo e verbalizo e tenho as minhas atitudes conforme a minha verdade. Se o outro age diferente, ele está agindo conforme a verdade dele. Agora eu te pergunto, por que o meu filho tem que agir conforme a minha verdade? Se ele não está dentro das minhas calças, se ele não trilhou os trilhos do trem que eu trilhei, se ele não precisa por nada, ele não tem dever nenhum de superar as minhas expectativas. Ele tem dever de ser ele tem dever de cumprir com o propósito, com a missão dele. Ele tem dever de ser feliz e a gente é feliz só dentro da gente. Eu tenho dever só comigo. Eu tenho o dever de cumprir a minha expectativa em relação a mim, os meus sonhos, as minhas metas. E se eu consigo isso, com toda certeza, eu vou estar perpassando esses sentimentos quem está ao meu redor. Porque se eu sou feliz, eu vou estar semeando um raio de felicidade ao meu redor, que eu vou estar favorecendo também a felicidade do meu filho. Agora, se eu estou num processo de cobrança o tempo todo, de autocobrança, nunca está certo o que ele faz, nunca está bom o que ele faz. Eu ouvia muito isso da minha mãe e do meu pai, principalmente da minha mãe, tu não faz mais que a obrigação. Um dia, depois que eu entendi todo esse processo neuronal, inclusive, de conexões neurais, e todo esse processo cultural de controle, um dia eu consegui dizer para minha mãe, quem sabe um dia eu adivinho, eu acerto e eu supero as tuas expectativas. Mas enquanto eu não consigo, dona Nelsa, eu decidi ser eu. Bem assim eu disse para minha mãe. Porque eu vivi nesse processo e tá tudo bem, não é julgamento, não é rancor, perdoa a minha mãe, honro a minha mãe, graças a ela, graças ao meu pai eu tô aqui, honro, mas sou humana e eu tenho todos os dias processos emocionais instaurados em mim que vem à tona e que eu preciso limpar. Todos os dias. Não é porque eu sou terapeuta que tá tudo bem resolvido dentro de mim. Quando eu me claro que já existe um olhar diferenciado na vida, eu já sou menos controladora em relação ao Daniel, em relação a Raquel, em relação ao meu esposo, em relação ao meu trabalho, em relação aos meus alunos, eu sou extremamente menos controladora, eu consigo já olhar para eles, cada um com a sua verdade. Eu estou nesse processo como você está. Mas mesmo assim, todos os dias, a cada momento, startam situações de medo, de insegurança, de julgamento, de auto-julgamento, e daí a Isa vai lá. Ai, meu Deus, ainda que eu esteja nervosa, eu mesmo me aceito profundo e completamente. Eu tô com medo porque eu não sei o que vai acontecer, e aí vai lá, faz a rodada de EFT, relaxa, se acalma e volta para a vida e vai limpando aquilo que o inconsciente vai startando e vai trazendo à tona. Por quê? Porque eu continuo 95% inconsciente. Então tem muita coisa ali dentro o tempo todo para a gente se limpar. Mas é tão bom a gente expandir essa consciência. Por quê? Se eu não crio essa expansão de consciência, se eu não faço um trabalho de autoconhecimento, eu continuo com esse panorama controlador, seja controlador de mim, né? Como a Mari trouxe ali, o autojulgamento, a autopunição, a culpa, a raiva, de novo eu fiz isso, que droga.
E aí, como eu foco no negativo, continua aumentando esse negativo, porque quanto mais eu foco, de novo, o emaranhado quântico, né? Quanto mais eu foco no negativo e na dor, mais eu vou estar lançando para o universo situações, experiências, sentimentos, pensamentos de dor, e mais eu vou estar colhendo experiências, vivências e situações de dor. Então, percebe como é uma bola de neve? Agora, quanto mais eu começo com esse processo de expansão de consciência, quanto mais eu me perdoo, quanto mais eu aceito a minha verdade, quanto mais eu entendo que é só a minha verdade que eu preciso superar a expectativa. É só a minha verdade que eu preciso mergulhar. É só essa que eu preciso olhar. Não é a verdade dos outros. E olhar a verdade do outro como diferente, como permitir essa verdade. O filósofo repetiu muito isso. Conhece-te a ti mesmo. É o caminho mais difícil, é o autoconhecimento. Porque o caminho do outro a gente conhece tão rápido, né? A gente sai julgando, a gente só olha para as fuças do outro e a gente já sabe, já vi, já conheço aquele tipo de gente, já sei como é, já sei até as atitudes. O julgamento tá na ponta da língua assim que nem uma lança afiada. E a gente conhece Deus e todo mundo, nunca viu a cara, mas por causa da cor da roupa, por causa do corte do cabelo, por causa da espinha do pelo da cara, se é gorda, se é magra, a gente já sai julgando e a gente conhece todo mundo. E eu? O café da xícara cai e eu me descontrolo. Esqueci de pagar a conta de luz e eu surto. Esqueci de passar no mercado e eu fico me açoitando emocionalmente. Eu tinha 17 coisas para fazer hoje e eu fiz só 15. Putz, lasqueira! E aí eu fico me condenando e vou dormir com essa autocondenação medonha que me faz mal, que me envenena, que me intoxica emocionalmente. É toxicidade. Meu esposo tinha 4 coisas para fazer, ele lembrou de uma. E eu vou enfiar o dedo na ferida e dizer, puta merda, eu faço 15, 17, tu não consegue fazer 4. O que tem na tua cabeça? Vocês nascem com parafuso a menos e dele de julgamento, ó. Independente de como bate isso dentro dele, porque daí é uma responsabilidade dele, o que ele vai fazer com esses sentimentos em relação a isso que eu tô dizendo, porque daí de novo é tarefa dele. Eu estou jogando no emaranhado quântico esses pensamentos, sentimentos, essa vibração que cedo ou tarde vai voltar para mim no processo de colheita da minha semeadura. E aí a gente não consegue entender por que pessoas tristes ficam cada vez mais tristes, pessoas infelizes cada vez mais infelizes, casamentos se distanciando cada vez mais, pessoas se odiando cada vez mais, pessoas que se escolheram, queridas, amadas, que escolheram o esposo, escolheram a esposa, filhos que vieram do ventre das mamães e mamães infelizes odiando, o filho odiando essa mamãe, por causa dessas expectativas que a gente vai criando, esse controle que a gente vai criando e coloca esse fardo sobre o lombo do outro, ou a gente se coloca esse fardo sobre os nossos ombros. E se a gente não consegue superar isso, se a gente não consegue criar, concretizar essa expectativa, a gente sente uma frustração, um fracasso e a gente se manda para o inferno o tempo todo. Você consegue entender porque muitas de nós vivemos o inferno já? Esse é o inferno. Tudo bem que a igreja criou, os artistas da Idade Média criaram uma imagem de céu e de inferno, da qual a igreja se empoderou e acabou, para nós seres humanos, acabou vendendo essa imagem de que é um lugar. Então, sei lá, quando eu morro, eu vou num lugar, né? A minha alma vai num lugar que é céu, que é inferno. Na verdade, o céu e o inferno são condições da nossa alma, são situações da nossa alma.
E aí você consegue perceber como que aqui a gente cria o nosso inferno. Pensa uma alma viver 24 horas nesse controle, nesse autocontrole, nesse autojulgamento o tempo todo. Isso é o inferno. E aí tenta imaginar o céu. Tenta imaginar o céu. Pensa você acolhendo seu marido. Tá tudo bem, querido. Tá tudo bem se você esqueceu de ir pro supermercado. Nós vamos fazer o que tem. Tá tudo bem. Amanhã você vai. Tá tudo certo. Não se julgue tanto. Tá tudo bem se você não conseguiu passar naquela entrevista. A gente vai dar conta. A gente vai dar conta. É porque não era para ser para você aquele emprego. O universo tá te preparando coisa melhor. Aquilo que é teu vai vir. É porque não era para você isso. Não força, solta e deixa aí, confia. Vai dar tudo certo, a gente vai dar conta. Filho, você não foi bem nessa prova, tá tudo bem, você não estava legal, você não estava preparado, de repente a próxima vez estuda um pouco mais. Tá tudo bem, você não tem pacto com a perfeição. Isabel, tá tudo bem você esquecer a agenda em casa. Tá tudo bem você não ter sido assertiva com aquele pai, com aquela mãe, e eles se chatearam e eles foram lá para a Secretaria de Educação e tu levou uma esculachada da secretária. Tá tudo bem. Eu não tenho pacto com a perfeição. Eu não preciso ser perfeita. Ninguém me perguntou quando eu vim para o mundo se eu precisava ser perfeita. As pessoas só me exigem perfeição, mas por conta desses processos culturais aqui na Terra, de expectativas, de superar a expectativa. Os nossos pais diziam muito assim, vê se não me decepciona. Então, criou-se em nós esse processo de que a gente tem que honrar os nossos pais. Gente, honrar o meu pai e a minha mãe não é fazer o que ele quer, não é fazer o que ela quer. Porque eu sou dona da minha vida, eu vim para ser eu não vim para ser o que a minha mãe quer. Sinto muito, mamãe e papai, se eu não superei a expectativa de vocês em relação a mim. Respeito, honrar vocês é o respeitar vocês. E o que é respeitar vocês? Eu aceito e acolho a verdade de vocês em relação à vida. Eu respeito. Eu vou defender sempre o direito de vocês dizerem a verdade de vocês, de vocês manifestarem a verdade de vocês. Só que o meu direito está em eu verbalizar que a minha verdade é essa. Então fiquem à vontade de vocês agirem conforme a verdade de vocês. Mas a minha verdade não é essa. Eu não vou agir assim, porque para mim isso não é legal. A minha verdade não é essa. Eu vou agir conforme a minha verdade. Isso não é falta de respeito. Isso não é desonrar. Isso é falta de respeito a mim. Num processo de baixa estima, onde a gente sempre faz tudo o que o marido quis, onde a gente sempre se abnegou para salvar o casamento, ou então, porque eu não queria dizer que não. Geralmente são processos emocionais inconscientes, de novo, do processo cultural, de que a mulher tem que ser a bonita, a mulher tem que dar conta dentro de casa, porque senão ela não é a mãe perfeita, ela não é a esposa perfeita, daí se ela não é a mãe perfeita, ela não é a esposa perfeita, ela não vai ser feliz, ela não vai ter os filhos perfeitas, ela não vai ser a Barbie, ela não vai ter uma vida encantada e de sonhos, blá, 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 né? São processos emocionais instaurados em nós, do nosso processo cultural. E aí, lá no início do casamento, diz pra mim quem já fez isso. Lá no início do casamento a gente prepara até a cueca do marido. A gente dá a toalha do marido para ele tomar banho. Até isso a gente faz para ele. A gente prepara o café para ele. Aí depois de 15, 20 anos de casado, a gente não se aguenta mais e a gente aponta o dedo e surta e diz que droga, eu tenho que fazer tudo dentro de casa, eu tenho que fazer a comida, a roupa, a louça, a limpeza, cuidar dos filhos, olhar a agenda, acompanhar a prova, ir na reunião da escola e fazer mercado. E tu faz o quê, homem dessa vida imprestável, que tu a única coisa que consegue fazer é lavar o carro? Mas por quê? Porque eu, desde o começo, abri mão da minha verdade, em prol de uma verdade cultural que disseram que era a mais bonita, porque senão eu não ia ser a esposa perfeita, eu não ia ser a mãe perfeita.
A baixa estima está eu abrir mão daquilo que eu realmente sou, para eu ser amada, para eu ser aceita, para eu mostrar para os outros que eu sou a perfeita, que eu sou a certa, que eu sou a melhor, para eu ser acolhida, amada, respeitada. Só que na verdade ninguém nunca me disse que eu me fazendo de tapete, a única coisa que ia acontecer comigo é que eu ia ser desrespeitada e que eu ia ser humilhada, porque foi isso que eu vendi para as pessoas. Se eu não me respeito, se eu não me amo, se eu não acolho a minha verdade, como é que eu quero que o outro me respeite, me ame e acolha a minha verdade? Como é que eu vou conseguir amar, acolher, respeitar o outro e a sua verdade se eu não sei o que é? Eu não faço isso em mim. Verdade, Mari, né? Nem chega aos 15, no máximo 2 anos de casado já tá um inferno. Mas por quê? Porque ninguém nunca me disse. E agora a Isa tá me dizendo que a melhor pedra preciosa que eu tenho é a minha verdade, é o meu auto-amor. Só que a melhor pedra preciosa que o meu filho tem também é a verdade dele, é o auto-amor dele. Então ele precisa também aprender a respeitar a sua verdade, o seu auto-amor. E respeitar a sua verdade, o seu auto-amor, significa dizer não para a mamãezinha quando ele não está superando a expectativa. Ô mãe, eu não quero ir para as férias com vocês. Ô mãe, eu não preciso justificar essa semana porque que eu não vim na tua casa. Eu sou adulto, eu tenho a minha vida. Ô mãe, eu não preciso justificar para ti porque que eu deixei a minha filha, a Raquel, na outra avó, não contigo. Percebe? São coisas muito simples do dia a dia, só que na minha cabeça ele me deve satisfação, porque eu fiz tudo por ele. Fiz porque quis. Atrelei esse controle, eu atrelei esse controle ao afeto. Daí o que a gente faz? Se eu não permito que a minha mãe me controle, ela não me ama mais. Se eu me rebelo contra a minha mãe corta as relações afetivas. Foi o que fizeram conosco até agora. Foi o que nossos pais fizeram conosco, porque era o entendimento que eles tinham. Foi o que os pais deles fizeram com eles. E eles, sem consciência, sem um processo de expansão de consciência, sem ferramentas de autoconhecimento, eles simplesmente foram transmitindo isso que fizeram com eles. Eles foram fazendo igualzinho, acreditando que fosse a verdade ou a única verdade, que fosse o jeito melhor de ser. E aí, como alguém disse no começo, eles tinham outra cabeça. Só que isso não justifica, porque pessoas da minha idade, pessoas mais novas do que eu inclusive, a gente tem a tendência do controle. A gente tem a tendência do controle, porque o controle nos dá segurança. Se tudo está aqui nas minhas mãos, eu sinto segurança. Se o novo acontece, o novo nos dá insegurança. O novo nos mete medo. O novo nos dá medo. Então a gente tenta controlar tudo, porque o controle nos dá a sensação de que tudo é conhecido, tudo é familiar, tudo é possível aqui. Eu sei tudo o que vai acontecer. Eu sei tudo o que vai acontecer. E eu te acredito, Mari. A minha tenta, tá? A minha tenta, como a gente tá nesse processo, né, de autoconhecimento, eu dou-lhe umas cortadas, assim, de vez em quando, sabe? Eu dou, porque, nossa, inclusive com os netos, assim, ela ama os netos de paixão. Mas é tão no piloto automático que esses dias eu briguei com ela porque a Raquel tinha que sentar naquela cadeira lá. Ela foi sentar na outra cadeira e a minha mãe chamou a atenção. Senta nessa aqui, não naquela lá. Eu disse, oh meu Deus do céu, tu quer escolher o prato também para ela? Que diferença faz a cadeira onde ela vai sentar e se ela quer sentar no chão? Solta, deixa aí, dona Nelsa. Então, de vez em quando eu dou-lhe umas chapoletadas, umas cortadas para ver se ela se dá conta
para ver se ela expande um pouquinho a consciência de que esse controle, esse desejo de controle, a única coisa que faz é ela se afastar de quem ela ama. Porque ela até consegue controlar por um certo tempo. O único problema é que quando as pessoas descobrem que estão sendo controladas, elas vazam. E aí o que acontece conosco? A solidão. E aí a gente leva uma lavada, né? Um escorrega da vida, e aí cai em depressão, e aí começa com aqueles processos de autossabotagem e de vitimismo, porque eu fiz tudo para ele, porque é um ingrato, porque a vida é assim mesmo, e a gente começa com esses processos de vitimismo, só que na verdade é só a gente de novo que se colocou nesse buraco e não consegue ou não quer mais sair dali. Tá, gente linda? Espero que tenha ajudado. Então, conseguiram perceber? Existe um controle que é importante, que é esse controle, o controle emocional. O controle emocional de mim. É a única coisa que está ao meu acesso, que eu posso me trabalhar. Claro que não vai ser sempre assim. Tem os dias que eu vou mandar a puta que pariu e eu vou mandar e foda-se, não quero saber. E é bom que aconteça esses dias, porque a gente não é anjo, tá? Nem eu, terapeuta, sou anja. Não vou ser assertiva todos os dias com os pais. Então, tem aquele dia que o pai não vai gostar do que eu disser e ele vai lá para a Secretaria de Educação. Foda-se, a gente vai resolver depois. E é assim a vida. Porque senão, de novo, a gente quer ter um autocontrole exacerbado, exagerado, que é ser perfeita. E não existe isso. Então, eu não tenho pacto com a perfeição. Eu vou tentar ser o melhor que eu posso, mas eu me permito errar. Bom, se eu me permito errar, eu permito que o outro erre, porque ele tem a verdade dele. Às vezes eu julgo um erro, ele errou. Não, mas ele fez essa escolha. Sabe? Às vezes eu olho casamentos frustrados, por exemplo, relacionamentos, nossa, quanta dor. Porque a gente escolhe a dedo, a gente namora, a gente sente, vira os olhinhos, a gente sente aquele olhar, a gente sente aquele tchan, diz o meu esposo. A gente sente aquele tchan, parece que é a pessoa ideal, e daí tu para tudo, tu aposta nesse relacionamento e de repente, cedo ou tarde, sem tu te dar conta, ele é o teu maior inimigo. E aí vem uma frustração medonha, e como é que eu não enxerguei antes, e por que eu fui escolher? Você escolheu porque ela era ele que tinha que ser. Você escolheu porque naquele momento da escolha que você fez, as ferramentas que você tinha, era de que era a pessoa ideal. Se agora ela não é mais, é porque você mudou, é porque ele mudou e tá tudo bem. Diz o filósofo, a gente nunca toma banho na mesma água do rio. O que significa isso? Cada milésimo de segundo você não é mais a mesma, você já é modificada. Porque você já trilhou outros trilhos do trem, porque você já fez outras experiências, porque você já teve outro entendimento, porque você fez uma rodada de EFT e você limpou uma dor que estava em você, porque alguma experiência veio até você e deu um entendimento e ressignificou algum elemento da vida, porque o outro falou alguma palavra que fez sentido para você e você pensou e você teve um outro olhar, um outro entendimento. A cada milésimo de segundo, uma conexão neural diferente já modifica você. A cada milésimo de segundo nós somos melhoradas, nós somos melhorados. E se a gente consegue entrar nessa dinâmica de autoconhecimento, a gente consegue acelerar esse processo de libertação emocional. Esse processo de soltar e deixar ir aquilo que não está no meu controle. Esse processo de eu me ter nas mãos e de me trabalhar aquilo que eu posso ser diferente, aquilo que está ao meu controle, que eu posso controlar, que é o meu emocional, que é as minhas atitudes em relação ao meu emocional, as minhas reações em relação aos fatos externos que acontecem comigo. Isso pode estar ao meu controle, ou seja, a única coisa que eu posso controlar é o que acontece aqui dentro de mim. E mesmo assim não dá 100%, porque eu sou 95% inconsciente. 5%, 8% talvez, consciente.
Tá bom, meus lindos e minhas lindas? Gratidão por estarem aqui. Um beijo no coração de vocês. Vamos fazer a rodada de EFT agora. Sempre para quem está aqui pela primeira vez. O que é a EFT? Emotional Freedom Technique. Uma técnica de liberação emocional que tem como na sua essência pequenas batidinhas nos meridianos, o mesmo processo que acontece com a acupuntura, só que a acupuntura vai a agulha ali. Então a agulha, ela vai ativando os meridianos. Como é que a medicina chinesa tradicional entende os meridianos? São uns pontos, uns vértices de energia que estão em nós e que vão ativando o fluxo de energia. Se alguma coisa negativa, 50 milhões de coisas negativas que acontecem todos os dias conosco, por algum motivo, sempre, todos os motivos, trava a energia dos meridianos, o que acontece? Essa energia não passa mais e a gente vai se bloqueando, se ferindo, se martirizando, se açoitando emocionalmente, piorando a cada dia e essa energia está parada, está estagnada. Então, se a gente trabalha a nossa consciência, a nossa expansão de consciência nesse processo de autoconhecimento e mais as batidinhas nos meridianos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos destravando essa energia dos meridianos e a energia vai fluir levemente no nosso corpo, no nosso ser, no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, espiritual, energético e mental. E aí a nossa mente, as nossas conexões neurais, elas vão enxergar com mais leveza e com mais precisão qual é a nossa verdade, qual é a verdade do outro, ou o que nós queremos controlar que não é possível, o que eu posso controlar que é possível, o que é do outro que eu não tenho como controlar, o que é do outro que é a verdade do outro e eu preciso respeitar, mesmo que ali adiante ele se dê conta que ele errou, e eu já tinha me dado conta bem no começo que eu errei. Mas por que eu me dei conta bem no começo que eu errei? Porque lá atrás eu errei também. Então, fruto da tentativa e erro, eu me dei conta que esse caminho é mais difícil, é mais longo, esse caminho é mais fácil, é mais assertivo. Só que por que eu sei disso? Porque lá atrás eu já errei. O meu filho tem o direito também de passar e errar e entender que esse caminho foi o pior porque errou, esse caminho foi o melhor, acertou, foi mais assertivo. Eu não preciso dizer isso para ele. Ele não tem dever de fazer aquilo que eu digo. Ele só tem dever de ser fiel a ele mesmo, de confiar na sua verdade, de desenvolver a sua verdade. Tá bom? Então vamos fazer essa rodada de EFT e olha que eu queria falar pouco hoje, né, gente, porque eu tô cansada e já foi 1 hora. Gente, põe em primeira, Isabel, e solta e deixa aí, né? Caraca! Tudo certo. Espero que tenha ajudado você. Espero que essa live possa deixar você mais leve, mais conectado com a sua verdade, mais conectado com a sua essência e soltando a verdade do outro, deixando ir a verdade do outro. Solta a corda. O que você não tem controle não é seu, não te pertence, não carrega. Solta a corda. Muitas dores emocionais vivem em nós porque a gente carrega esse peso dos outros, porque a gente leva na nossa mala de viagem aquilo que é do outro e a gente não precisa isso. A gente escolheu isso, mas a gente não precisa. Respira profundamente, se conecta com a tua verdade, observe se há ainda dentro de você essa formação de controle, se seus pais faziam isso com você, o que isso causa em você, o que isso causou em você e como você está reproduzindo esse mecanismo que os pais deixaram dentro de você. Observa também que estragos você está fazendo na sua vida por querer controlar tudo e que estragos você está fazendo ao seu redor, com seus filhos, com sua família, com seus amigos, com seu marido, seu ex-marido, seu namorado, seu parceiro, seu colega de trabalho, seu chefe. Que estragos você vem fazendo na sua vida por querer controlar aquilo que não te pertence. Ainda que eu esteja adoecendo e me ferindo por conta desse controle, o controle da vida dos outros, o controle do pensar dos outros, ou o controle dos eventos da minha vida que eu não sou responsável.
Eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Ainda que esteja inconscientemente instaurado em mim esse desejo de controle, o outro precisa agir conforme o meu pensamento, senão eu julgo, senão ele está errado, senão eu mando ele para o inferno. Mas tudo bem, eu estou me dando conta desse processo agora. É um processo venenoso, é um processo tóxico, é um processo que eu me firo, me machuco e machuco quem está ao meu entorno e acabo afastando lindas experiências, pessoas maravilhosas que chegaram na minha vida só para somar. Mas tudo bem, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu tenho pacto com a perfeição. Eu exijo dos outros que sejam perfeitos. Isso me deixa mal. Eu exijo de mim que seja perfeito. Isso me deixa muito mal. Mas eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, esse controle de mim, esse controle dos eventos externos que tem que acontecer do jeito que eu quero, o controle das pessoas ao meu redor, que tem que acontecer do jeito que eu quero, uma expectativa exagerada em relação aos meus filhos, em relação aos meus alunos, em relação aos meus subordinados lá no trabalho, que tem que acontecer do jeito que eu quero. Senão eu julgo, eu critico, eu esmago, e aí eu crio uma relação extremamente tóxica, uma vida extremamente pesada, controladora, desequilibrada. Uma vida quase esquizofrênica, tudo ao meu redor, tudo tem que passar por mim, e mesmo assim um auto-julgamento medonho, porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Eu me enveneno, eu me intoxico, e eu tô criando essa realidade doentia o tempo todo. Eu solto e deixo ir tudo isso. Eu solto e deixo ir esse processo. Eu solto e deixo ir esse desejo de controle. Eu solto e deixo ir aquilo que não compete a mim. Eu solto e deixo ir a verdade do outro. Eu acolho, respeito e aceito a verdade do outro. Eu não preciso pensar e fazer como ele, mas eu acolho o outro e a sua verdade do jeito que é e do jeito que são. Sou grata por esse processo de entendimento, sou grata pela Isa, sou grata por essa live, sou grata por esse conteúdo e eu sou muito grata por você que esteve aqui comigo, você que acompanhou essa conversa, você que levou a sério essa conversa que tivemos e você que entendeu que pode ser mais feliz se você solta esse controle que não é possível. E ao mesmo tempo, se você começa a se trabalhar o controle que é possível, que é um controle emocional. Daqui para dentro, que é um controle dentro de você. Você só tem controle daquilo que você é responsável, daquilo que compete a você, daquilo que está dentro de você. O que está fora de você, você não tem controle nenhum. E eu sou grata por tudo isso, por esse entendimento, por esse processo. Sou grata por esse dia, respirei fundo. Sou grata por esses momentos com a família. Sou grata por todo esse caminho de autoconhecimento e de autolibertação. Sou grata pelo meu trabalho, pela minha família, meus amigos. Sou grata por tudo que o universo traz para mim todos os dias. Sou grata por mim, por existir, por ter a vida. Honro meu pai e minha mãe. Sou grata pelo meu pai e minha mãe. Graças a eles hoje estou aqui. Respira fundo. Relaxa, repita para você mesma. Sou grata. Sou grata. Sou grata. Gratidão por você ter estado conosco nessa noite. Gratidão pelo teu caminho de autoconhecimento. Um beijo no teu coração. Um gostoso domingo. Quem entrou agora, vai lá depois no Insta. Assiste do início ao fim. Geralmente eu posto no YouTube também. Me dão um feedback se isso fez bem, tá bom?
querendo estar comigo segunda-feira das 6 às 6h50 na Catapulta Emocional, me manda o nome no privado, é um grupo privado, tá? Que eu mando o link, eu coloco você no grupo. É terapia gratuita, tá? É terapia rodada de AFT, meditação gratuita. É o meu jeito de dar para o mundo, porque assim eu recebo e sou muito próspera por conta desse receber, mas eu recebo porque eu também dou. Essa é uma outra lei do universo. Quanto mais se dá, mais se recebe. A gente colhe o que semeia, de novo. Então, a nossa semeadura é compatível, a nossa colheita é compatível com aquilo que a gente dá. Então, gratidão por você estar aqui. Querendo continuar, venha conosco. Dê sinal de vida. Querendo fazer o desafio 21 dias, o link está ali na minha bio. E todo sábado, se Deus permitir, se algum sábado não der também, tudo bem. Não tem problema, não está sob o nosso controle, nem tudo está sob o nosso controle. Eu vim aqui hoje porque eu consegui, mas eu deixei livre para o universo. Se eu não chegasse em tempo, se não desse por algum motivo, tá tudo bem e eu não viria. E deu. Gratidão por você ter estado. Beijo no teu coração. Bom domingo. Tenha uma ótima semana. Seja feliz.